Olá, salve! No dia em que o Botafogo sofreu o sonhado pelos adversários tropeço no Campeonato Brasileiro, todos tropeçaram também e o Botafogo não só manteve, como ainda ampliou a vantagem sobre o segundo colocado na classificação do campeonato. Vamos falar como foi, mas antes aquele recado, inscreva-se aqui no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. O Botafogo não só tropeçou 0-0 contra o Cruzeiro no Mineirão, como jogou muito mal. Pode-se achar assim, chamar de tropeço, empatar com o Cruzeiro no Mineirão, pode ser um exagero, tudo bem que pode ser. Mas é que o Botafogo estava brigando lá em cima, ganhando de todo mundo, em casa, fora, era o time sensação e todos os adversários secando para o Botafogo tropeçar. O Botafogo vai tropeçar nessa rodada, vai tropeçar naquela e nada de acontecer. Dessa vez aconteceu. Não conseguiu ganhar do Cruzeiro. Num dia em que jogou muito mal. Até o seu craque Tiquinho jogou muito mal. Errou praticamente todos os domínios de bola naquela transição que ele é o principal encarregado de fazer. Junto também com o Tietê, com o Eduardo, que também jogaram muito mal. Aliás, no Botafogo, nesse 0-0 contra o Cruzeiro, tirando o Lucas Perry, que nos acréscimos voltou a fazer defesas milagrosas, duas defesas sensacionais, encabeçadas a queima-roupa, o Adrielson, o Vitor Cuesta e o Marlon Freitas, só esses jogadores mantiveram o nível de atuação que estão acostumados a fazer. Todos os demais foram muito mal. Mal Eduardo, até o Segovinha que entrou no segundo tempo, dessa vez não brilhou. Vitor Sá, praticamente uma peça nula, depois no lugar dele entrou o Carlos Alberto, nada conseguiu fazer. O Janderson entrou no segundo tempo muito pior do que qualquer outro atacante que o Botafogo tem, não consigo entender a insistência com ele. E o pior de tudo, Tiquinho se machucou. Aos 44 do primeiro tempo, sofreu uma torção de joelho, teve que sair do campo e passa a preocupar a comissão técnica porque o Botafogo não tem um substituto. Chegou a improvisar durante o jogo Eduardo de falso 9, como já tinha feito e dado certo uma certa vez nesse campeonato, mas dessa vez não funcionou. O Botafogo jogou muito mal e escapou com um empate. Deve se dar por satisfeito com esse empate, que afinal de contas valeu para somar um ponto na diferença sobre os seus rivais, porque o Flamengo tropeçou também jogando muito mal contra o Cuiabá. O primeiro tempo do Flamengo foi de chorar. O técnico de novo inventou substituições, inventou escalações que ele nunca tinha colocado em campo. Ele nunca repete um time de um jogo para outro, podem reparar. Dessa vez começou com Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Esses caras nunca jogaram juntos, o Pedro andava naquele processo de briga com o preparador físico, com a comissão técnica, e não se sabe até que ponto o time jogou muito mal, influenciado pela crise, ou até, pior das hipóteses, de birra com o treinador. Os outros seguidores do Botafogo, Fluminense e Palmeiras, 2 seguidores. O Fluminense se igualou ao Palmeiras e segurou o Palmeiras com a vitória de 2-1 no Maracanã. Quem mandou o Palmeiras botar o time todo reserva? Quando colocou os titulares, o Abel já perdia por 2-0. E aí foi difícil inverter a situação. Ótima vitória do Fluminense. Quem subiu, chegou no bolo, foi o Bragantino, ganhou do Coritiba, em Coritiba por 1-0. E o Grêmio, outro que era seguidor do Botafogo, pleiteando se aproximar do Botafogo, contando com os tropeços do Botafogo, o Grêmio perdeu para o Vasco. Último colocado do campeonato, lanterna, reestruturando o time, e o Vasco mostrou que com o novo time, o técnico pode fazer sim um trabalho bem melhor, bem mais, digamos assim, de expectativas positivas para o torcedor do Vasco, a ponto de tirá-lo dessa zona de rebaixamento que, francamente, é muito incômoda. Outro que tropeçou foi o São Paulo, porque com as contratações do Lucas Moura, que até estreou, do Rames Rodrigues, é apontado, ainda tem o Pato lá, é apontado de um treinador de gabarito como o Dorival, como o time que pode alcançar o Botafogo no segundo turno. Terá que fazer um segundo turno fantástico, mas não mostrou isso e perdeu para o Atlético Mineiro, que é outro que podia se igualar, né? Podia almejar alcançar o Botafogo, mas deixou muito espaço e está lá embaixo na tabela. Botafogo 44 pontos,
12 à frente dos 4 segundos colocados. Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Bragantino, todos com 31. Flamengo na frente pelos critérios de desempate. O Grêmio ficou nos 30, ainda tem um jogo devendo, pode chegar a 33, mas ainda que vença esse jogo que está devendo, vai ficar 11 pontos atrás do Botafogo. Falta uma rodada apenas para acabar o primeiro turno e o Botafogo continua distanciado demais dos seus concorrentes. Já pode dar a taça? Já pode encomendar a faixa? É cedo. No futebol a gente já viu de tudo um pouco, mas é preciso acreditar que o Botafogo continua bastante seguro na sua campanha para conquistar o título brasileiro que não vê desde 1995. Aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e eu vou deixar você na cara do gol. Até a próxima!